eu quero usar dois textos, quero dar dois exemplos. Primeiro, de uma mulher que parou um exército. A segunda mulher, ela enfrentou um exército. Amém? Então, a primeira, ela parou um exército. A segunda, ela enfrentou um exército. A primeira foi Abigail. Vamos lá. 1 Samuel. Capítulo 25, versículo 32. Samuel, capítulo 25, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Agora, Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Versículo 5. Amém? Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Eu acredito que todos que estão aqui presentes ouviram falar sobre a história de Abigail. Abigail, que foi casada com um homem, diz a Bíblia que ele era um homem estúpido, um homem tolo, um homem ignorante, um homem que a Bíblia diz que era um filho de Belial. E quem dizia isso eram os próprios serviçais dele. E esse homem se chamava Nabal. E o significado deste nome é tolo, insensato. Então, meus amados, a Bíblia diz assim, que este homem, ele foi solicitado por Davi. Davi, ele estava com 600 homens, acampado nas mediações. E Davi, com seus soldados, com seus valentes, ele estava defendendo os pastores de Nabal, dos invasores, dos ladrões, dos mercenários, dos piratas do deserto. E isso foi testificado até mesmo pelos próprios pastores, servos de Nabal. Mas a provisão acabou, o suprimento acabou. Então, Davi enviou jovens para poder, assim, pedir um auxílio, uma ajuda, para matar a fome dos seus soldados. E Davi não exigiu absolutamente nada. Olha, me dê o que estiver em suas mãos. E Davi disse: diga para Nabal, nós temos cuidado dos seus rebanhos e soldados e terras. O que você puder nos ajudar, vai vir de bom grado. Mas Nabal, ele ouvindo essas palavras, ele disse assim: quem é Davi? Quem é Jessé? Porventura eu vou tirar o pão, o meu pão, a minha carne, eu vou tirar a minha provisão
que eu tenho para poder sustentar minha casa e os meus servos, para dar esse aventureiro Davi, fugitivo do seu senhor? Então, essas palavras chegou ao ouvido de Davi, e Davi ficou enfurecido, dominado pelo ódio, pela raiva, e ele, na mesma hora, ele preparou o seu exército, e disse assim: 200 homens ficam aqui no acampamento, cuidando das bagagens, e 400 vão comigo. Eu quero que vocês coloquem as armas na cintura. Pega a espada, porque daqui a algumas horas nós vamos matar todos que estão lá. Todos os homens, meninos, serão todos executados. Vamos acabar com a casa dele, porque ele é um homem justo e cruel. E assim, Davi, ele foi com seus valentes. Nesse interim, na mesma hora, os serviçais da casa de Nabal enviaram a mensagem a Abigail, que não estava presente no momento, e Abigail, sabendo da loucura que o seu marido tinha feito e realizado, então assim ela, na mesma hora, ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de ir rapidamente ao encontro de Davi, para aplacar a ira do rei, porque ela sabia o que estava vindo na sua direção. Abigail significa em hebraico fonte de alegria ou exultação. Abigail foi uma mulher de muitas virtudes, muitas qualidades. Essa mulher, ela diz a Bíblia que ela pegou várias provisões e foi ao encontro de Davi. Quando ela estava indo a caminho, Davi já estava subindo com seus valentes. E quando ela viu Davi, ela se jogou no chão, colocou a cara no chão e começou a rogar misericórdia, dizendo: meu Senhor, não faça tal coisa, não suje as suas mãos, não perca a sua razão, porque o meu marido é um louco, o meu marido é um estúpido, porque certamente você é um escolhido do Senhor. Deus vai te colocar como rei dessa nação, e Deus, ele vai se vingar por você. Foi mais ou menos isso. Davi ouviu as palavras de Abigail, e na mesma hora ele disse: você está correta. E o versículo que nós lemos aqui, Davi, ele disse assim: bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então essa mulher, meus irmãos, ela impediu uma matança, ela impediu de uma desgraça acontecer. A única coisa boa que Nabal ele tinha era Abigail. E a única coisa de ruim que Abigail tinha era Nabal. Ela era uma mulher de um caráter singular, mas casada com um homem errado. Um homem estúpido, filho de Belial, filho do diabo. Mas a Bíblia diz assim, que ela agiu de uma forma correta. E eu quero falar aqui em breves palavras sobre algumas qualidades dessa mulher. E eu acredito que aquelas que já foram curadas pelo poder de Deus terão uma capacitação vinda do Espírito Santo para realizar essas mesmas obras, porque é Deus que capacita. Em primeiro lugar, uma das qualidades dessa mulher, ela é uma mulher corajosa. Tem mulher corajosa aqui hoje?
Está meio fraco, mas vai melhorar, né? Tem mulher corajosa? Está melhorando. Não se vence desafios correndo deles, mas enfrentando. Essa mulher não fugiu do problema. Ela foi ao encontro do problema. Então nós devemos aprender que ao longo da nossa vida, nós enfrentaremos muitas dificuldades, muitos reveses. E Deus, Ele não vai eliminar os problemas da nossa vida, mas Ele vai capacitar você a se tornar uma mulher especializada em solucionar problemas complexos. Essa mulher, ela era uma mulher, diz a Bíblia, boa de entendimento. Fala comigo, por gentileza. Boa de entendimento. O que significa isso? Abigail, ela não era somente bonita por fora, mas ela era bonita por dentro. Não basta somente sermos exteriormente bonitos, mas o que importa é o que está aqui dentro. Aquela mulher, ela tinha aparência externa, mas o que estava lá por dentro sobrepujava aquilo que estava externamente. Então aquela mulher, ela era uma mulher que enfrentava desafios. E nós precisamos de saber que uma mulher de Deus, ela tem que estar preparada para enfrentar qualquer tipo de problema. Enfrente desafios, não corra deles. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é Ele que vai estar na sua frente. É Ele. Seja humilde, seja uma pessoa que tenha as qualidades e virtudes dessa mulher. Eu vejo que essa mulher também era pacificadora. Fala comigo, por gentileza. Pacificadora. Irmãos, precisamos de aprender a construir mais pontes do que construir abismos ou cavar abismos. Amém? O que é uma pessoa pacificadora? É uma pessoa que produz paz. Amém? Nós precisamos de aprender a distensionar situações, não criar mais problemas. Ela era uma mulher pacificadora, uma mulher que, se chegasse alguém para poder, assim, inflar, trazendo notícias amargas, ou talvez até mesmo tentar levá-la a tomar uma atitude precipitada, ela era uma mulher que buscava sempre a pacificação e a direção, um bom diálogo, uma boa conversa e uma boa direção, e palavras sábias no momento oportuno. Amém? E uma das qualidades que ela tinha também, ela era uma mulher humilde. Amém, irmão? Irmãos, muitas das vezes há relacionamentos que estão completamente tóxicos porque falta humildade. Falta humildade de nós reconhecermos a nossa falha. Reconhecermos às vezes que a pessoa que está ao nosso lado, talvez ele tenha características de um Nabal. É um tolo, é um insensato. Mas nós precisamos de ter a sabedoria para lidar com diversas situações. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. A Bíblia diz que as mulheres do passado, através do silêncio do seu testemunho, os seus esposos convertiam. Por quê? Eram pessoas pacificadoras. Amém? Eram mulheres humildes, que têm a espontaneidade de ceder. Tem pessoas que não cedem. Um mede força de lá, outro mede força de cá, e a situação só vai se agravando até se tornar inadministrável. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então nós precisamos de aprender que essa mulher, com a sabedoria do Senhor, ela evitou um desastre acontecer. Porque ela sabia que o único que poderia realmente fazer a justiça
é Deus. Amém? A Bíblia diz que Davi voltou e ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, Nabal, ele estava bêbado. Ele virou a noite bebendo e comendo, e a Bíblia diz que era uma festa de rei. Ela olhou aquela situação e falou: não dá para conversar. Nós precisamos de saber o momento de conversar. Precisamos de saber o momento oportuno de apresentar nossas questões. Ela era uma mulher sábia. Amém? Quando você precisar de resolver situações complexas, faça uma leitura da situação atual. Amém? Veja se a pessoa está preparada para poder receber o que você tem a falar. Amém? A Bíblia diz assim que a palavra certa, dita no momento oportuno, é como se você estivesse servindo uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Isso é sabedoria. Então ali ela olhou o marido bêbado, comendo e irreconhecível. Ela esperou, deixa ele. No outro dia, curando da ressaca, ela chegou perto dele e disse assim: olha, eu quero te contar o que aconteceu. Assim, 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 assim. A Bíblia diz assim que o coração dele gelou. Ele ficou como uma estátua imóvel. E durante 10 dias, ele ficou naquela situação. E a Bíblia diz, e Deus o feriu e o matou. Davi, sabendo o que tinha acontecido, ele disse: graças a Deus, não foi pelas minhas mãos, mas foi pelas mãos de Deus. Aí Davi mandou os seus empregados a levar um convite para ela. E os soldados de Davi chegaram lá e diz assim: eu estou aqui a mando de Davi. E o meu senhor, ele mandou fazer uma proposta para você, Abigail. Ele está te fazendo um convite para se casar com ele. E ela olha para ele e diz assim: a serva está muito disposta e alegre, até mesmo de limpar os pés dos servos do meu senhor. Estou pronta para poder atender e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, aquele homem, Davi, ele ia fazer uma loucura, mas por conta da sabedoria de uma mulher, o desastre não aconteceu, e ele ainda se apropriou da esposa do cara e de todos os seus bens. Irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, coisas tremendas acontecem. Mas não tente fazer as coisas do teu jeito. Não tente tomar atitudes fora da direção de Deus. Amém? Tente andar na direção do Senhor e seja uma mulher intercessora. Essa mulher, Abigail, é o símbolo do Espírito de Deus, símbolo do Espírito Santo. Amém? Intercessora. Meus amados, nós precisamos de entender que a mulher sábia, ela sabe dar conselhos para evitar tumultos. Nós sabemos que é Deus que dá sabedoria. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, não tem ainda essa capacidade. Rogue a Deus que Deus te dá. Você sabia que Daniel, a Bíblia diz assim: e o Senhor deu a Daniel a sabedoria de 10 homens juntos. Ele recebeu a sabedoria de 10 homens. A sabedoria que Daniel recebeu de Deus era excepcional. Quando o rei tinha uma dúvida, ele tinha um sonho, Daniel, esse cara fala tudo. Ele sabe o que fala. Quem capacitou Daniel no campo das ciências e das interpretações? Foi o Senhor. Amém? A Bíblia diz assim que um homem chamado Misael, ele recebeu uma capacitação da parte de Deus. Já ouviu falar nesse homem? E Misael, eu vou tentar explicar. Quando Deus deu a ordem a Moisés,
e deu a Moisés assim: olha, eu quero que você faça uma arca, e em cima um propiciatório, o querubim alado, assim, assado. Moisés viu, Deus capacitou Misael. Quando Moisés contou para Misael o que ele tinha visto, ele conseguiu reproduzir identicamente, sem nunca ter visto, o que Deus ele tinha dado a Moisés. E depois que Misael, ele construiu, ele confeccionou, ele era um artesão, tudo, Deus tirou a sabedoria dele para que aquilo não pudesse ser novamente reproduzido. Então eu quero que as irmãs entendam que é o Espírito de Deus que nos conduz e nos capacita a sermos usados e usadas pelas mãos do eterno Deus. Amém? Então aqui não dá para estender muito nessa noite, mas Abigail é o símbolo de uma mulher sábia, é o símbolo de uma mulher forte, é o símbolo de uma mulher que não foge da luta, é um símbolo de uma mulher corajosa, é o símbolo de uma mulher que enfrenta problemas, é o símbolo de uma mulher humilde, é o símbolo de uma mulher intercessora, é o símbolo de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Eu disse inicialmente a respeito de duas mulheres. A primeira, ela parou um exército. A segunda, ela enfrentou um exército. Amém? Quem era ela? A Bíblia diz que o nome dela era Débora. Fala comigo, por gentileza. Débora. Amém? Débora, ela era profetisa. Débora, ela era juíza. Débora, ela era esposa. Amém? Então ali havia um lugar específico onde ela se posicionava diariamente. Ela ficava debaixo das palmeiras ou debaixo das tamareiras, e havia uma árvore que chamava a tamareira de Débora. Então ela se assentava ali e as pessoas iam até a ela, e ela dava o discernimento, dava direção, julgava questões e orientava o povo e conduzia o povo na direção do Senhor. Então o que a Bíblia diz, o que esse texto quer dizer para nós? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ela estava debaixo da palmeira, ou a palmeira de Débora, ou a tamareira de Débora. Irmãos, a tamareira, se a pessoa pensar bem, ele não planta. Sabe por quê? Porque provavelmente não vai comer do fruto dela. Porque para uma tamareira começar a produzir fruto demora 30 anos, mas depois que começa a produzir, ela produz 100 anos consecutivos. E o que isso fala? Isso fala que a nossa vida espiritual, às vezes, leva tempo para que nós possamos nos aperfeiçoar, sermos moldados, sermos trabalhados, amém? Sermos esculpidos, sermos ensinados, doutrinados, conduzidos, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Mas depois que Deus começa a te usar, Ele vai te usar até o seu último dia. Quando você ficar velho, velha, você dará frutos, e pessoas comerão dos seus frutos, amém? Então, quando falamos de tamareira, falava de direção. As tamareiras sinalizavam os beduínos, os caminhantes. As tamareiras sinalizavam onde ficava as localizações específicas aonde que as pessoas estavam querendo ir. Ou seja, irmãos, quando você se torna uma instrumentalidade de Deus, você se torna um guia para os cegos, um guia para os perdidos, um guia para aqueles que estão sem uma direção, sem uma condução. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus, Ele quer fazer de você um instrumento dEle. Amém?
Ele quer fazer de você um instrumento dele, para que as pessoas possam olhar em você, encontrar ânimo, coragem, direção, porque Deus colocará a palavra dele na tua boca, e tu profetizará, e tu ensinará a vontade e o propósito do Altíssimo na sua vida. Amém? Então essa mulher se tornou uma referência para a nação. E Deus, Ele quer fazer de você, minha irmã, uma referência para a sua casa, uma referência para a sua família, uma referência para a sua cidade, uma referência para o seu país, uma referência para que as pessoas saibam que existe ainda um Deus sentado no trono, e ainda há os seus vasos escolhidos que ainda estão aqui para exaltar, glorificar e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Débora, ela era uma bênção. Ela era uma bênção fora de casa e dentro de casa. Amém? Fora de casa, ela ensinava, profetizava, direcionava. Dentro de casa, esposa, parceira, companheira, orientadora, mentora, professora. Ensinava aos seus filhos, cuidava do seu esposo. Não é suficiente você ser uma bênção dentro da igreja, mas lá na sua casa você não é. Precisamos de ser bênção. Precisamos de ser referências. Dentro de casa, mas fora de casa também. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Porque aqui dentro da igreja é muito fácil nós representarmos uma peça. É muito fácil nós demonstrarmos que somos de Deus. Mas é lá dentro de casa, é lá nas nossas particularidades que nós realmente revelamos quem nós somos. Irmãos, tem maridos ímpios que não convertem por mau testemunho da mulher. Tem marido ímpio que odeia a igreja. Sabe por quê? Porque a mulher, crente, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal da sua própria comunidade com o ímpio, que é o seu esposo. E o esposo ímpio fala o quê? Eu vou para a igreja? Com um monte de gente atribulada, não vou nada. Nunca converte. Vai continuar orando o resto da vida e ele nunca vai converter. Por quê? Você não é uma referência dentro de casa. As coisas que nós vivemos aqui, nós não podemos compartilhar com aqueles que não têm a mesma fé. Não são maduros. Não estão preparados. Amém? Não nasceram de novo. Porque dentro do corpo de Cristo é uma bênção, sem dúvida, mas enfrentamos embates, dificuldades. Nós somos homens imperfeitos pregando o evangelho perfeito. Nós estamos aqui seguindo a Cristo e sendo moldados, esculpidos a cada dia. Por isso que a Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Então tenha sabedoria na sua casa. Seja uma referência, seja uma mulher de Deus, seja uma pregadora, seja uma profeta, uma profetisa na casa do Senhor, mas seja uma mulher de Deus lá dentro da sua casa também. Para que o seu marido olhe para você. Irmãos, eu me lembrei agora, havia uma loja aqui em Juiz de Fora, talvez os mais antigos talvez possam recordar, chamava Casa da Bíblia. Quem lembra disso? A dona da Casa da Bíblia, eu conversava muito lá, não só com ela, com o Roberto, comprava muitos livros todo mês lá. E ela, numa conversa, ela falou a respeito do esposo dela. E ele já tinha partido para o Senhor, ela ficou até emocionada em falar. E ela falou assim: os meus filhos são crentes. Eu nunca ouvi o meu esposo dentro de casa fala mal de irmão. E olha que enfrentava cada pepino, cada problema. Nunca conversava perto dos nossos filhos problema de igreja. Os nossos filhos nunca ouviram nada disso. Então o esposo, no caso era o esposo também, o sábio, né? Ele blindava os seus filhos com cuidado, porque ainda não tinha sido nascido de Deus. Não conhecia. Eu aprendi uma filosofia com 14 anos de idade.
você não terá segunda oportunidade para causar a primeira boa impressão. Se a impressão que os seus filhos, seu esposo tem a respeito do Evangelho antes de entrar é ruim, dificilmente ele irá. Então precisamos de ser sábios, precisamos de sermos cuidadosos para que nós possamos ganhar aqueles que estão dentro do nosso lar para Cristo Jesus. Amém? Ela era bênção dentro da sua nação, irmão. Uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus, ele é bênção para a nação, não é? É bênção. Talvez muitas pessoas não nos valorizam, mas quantas almas, quantos bandidos que nós ganhamos para Jesus? Quantas pessoas estão na igreja porque você um dia se dispôs a pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, ser o sal da terra, ser o luzeiro deste mundo tenebroso? E quantas pessoas têm se convertido, quantas pessoas têm sido tiradas desse mundo de trevas, de imundície e de pecado? Quantos criminosos que se converteram através da vida de muitos salvos? Então nós precisamos de entender que nós precisamos de sermos bênçãos fora da nossa casa também. Agora vamos no texto. Débora, eles estavam enfrentando um problema enorme. Você está achando que é só nós que temos problemas? O país estava nas mãos dos inimigos. E Jabim, ele era o opressor. A Bíblia diz que Jabim, ele tinha 900 carros de ferro. E oprimia o povo. E amedrontava o povo. O único rei, foi o segundo maior poderio bélico que houve na antiguidade. O primeiro foi de Salomão. Salomão chegou a ter 1.200 carros de ferro. Jabim chegou a ter 900. Só que todos estavam amedrontados. Todos estavam desencorajados. Sabe o que aconteceu? Débora, ela inspirou o povo a acreditar no milagre, acreditar na vitória, acreditar na conquista. O próprio general, que chamava Balaque, que significa em hebraico o filho do trovão, que na verdade não fazia nenhuma tempestade. Ele era medroso. Ela chamou Balaque e falou assim: Balaque, o Senhor está mandando dizer, vamos à batalha, Deus vai ser conosco, o nosso número é menor, mas Deus vencerá, Ele irá na nossa frente, pelejar a nosso favor. Ele falou assim: o que é? Será que é possível? E ele falou assim: eu só se você for. Ela olhou e falou assim: cabra frouxo, né? Ô cabra frouxo, desencorajado. Ela olhou e falou assim: tá bom, Balaque, eu vou contigo, tá? Só que tem um problema, tem um porém. Você não está mostrando coragem nem ousadia, mas a glória da batalha não será tua. O general Cícera não será entregue nas tuas mãos, mas será entregue nas mãos de uma mulher, Jael. Irmão, se você não estiver disposto de entrar na batalha, também não será disposto da conquista. Porque no meio de cada vitória, cada batalha que nós enfrentamos, existe vitórias ocultas escondidas. Não pense você que Deus permite que você enfrente lutas, dificuldades e revés à toa. Deus, Ele quer extrair alguma coisa de você. E se você passa pela prova, se você passa pela perseverança, se você confia no Senhor, você usufruirá do milagre de Deus. Amém? E ele acreditou, porque a Bíblia diz que as palavras dos lábios de Débora era verdade. O que significa isso? Ela não entregava a revelação da carne, não. Ela não profetizava, ela não dava profecias ao vento, não. A palavra, o que ela falava, cumpria. O que ela falava, Deus assinava embaixo. Então ali, ele disse: eu vou, mas se a sua presença for comigo. Amém, graças a Deus. Comparando com Moisés, quando Deus ele pediu que Moisés ele enfrentasse e obedecesse a voz dele para realizar uma obra, ele disse: eu vou se a sua presença for comigo. Irmãos,
a luta está grande, está difícil, roga pela presença do Senhor e Ele irá contigo no meio da guerra. Amém? Deus, Ele vai abençoar a tua vida. E assim foi. E ali o exército entrou na campanha, entrou na batalha. Jabim mandou os carros de ferro. Mas como que nós vamos vencer 900 carros de ferro? Deus enviou uma chuva no deserto. Chuva uma vez por ano, 2 no máximo. Vai chover no deserto logo no dia? O que aconteceu? Deu uma chuva no deserto, os carros de ferro atolou, alguns conseguiram fugir, e o povo de Deus começou a atacar e matar todos os inimigos, porque Deus tirou a coragem do coração dos seus algozes. Você não entendeu? Quando você está na presença de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, Deus, Ele tira a ousadia, o encorajamento do coração do povo que está contra você. A Bíblia diz assim, que quando Deus permitia que Davi entrasse na batalha, quando os inimigos sabiam que Davi estava na campanha junto com os valentes, o coração deles derretia como cera. Quer outro exemplo? Na época de Eli, havia 3 soldados israelitas para um inimigo. Eles fizeram uma grande festa, mas o Senhor não estava com eles. No entanto, Deus encorajou o coração dos inimigos, e os inimigos, sendo inferiores em números, venceram e mataram todos no meio da batalha. Irmãos, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos dá ousadia, para que nós possamos enfrentar as lutas e derrubar os gigantes que se colocam diante do nosso caminho. Amém? Então que Deus, Ele possa nesta noite te dar e capacitá-las com a graça e a sabedoria de Abigail, aquela mulher intercessora, aquela mulher corajosa, aquela mulher que se humilhou no momento certo, intercedeu e se casou com o rei. Eu quero te dizer uma coisa: se você for fiel a Deus, um dia você também participará da boda do Cordeiro. Você vai casar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Mateus capítulo 25, e chegou o noivo, e as virgens preparadas foram encontrar com o seu Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Se do lado de cá dessa vida nós somos pressionados como azeitona, se nós passamos por lutas e pressões absurdas do lado de cá, nós choramos, nós passamos pelos vales obscuros, assim como Davi no Salmo 12, no Salmo 13, ele mesmo disse: eu estou triste, eu estou angustiado, minha alma está no pó, os meus inimigos se levantam, eles estão me oprimindo. Aonde que está tu, Senhor? Deus está sentado lá, o Senhor está sentado na sua glória. Eu estou no vento, tu não me responde, tu não fala nada, mas todavia eu confio no teu amor, e no momento certo o Senhor vai se levantar e cuidará de mim. Irmãos, às vezes nós passamos por lutas e dificuldades e o Senhor se silencia e nós não conseguimos ouvir com clareza a sua voz. E muitas das vezes nós enfrentamos essas lutas porque Deus está nos moldando, Ele está talhando a cada um de nós para sermos verdadeiros soldados, que não venhamos confiar apenas em revelação e em profecia de alguém, mas sim pela palavra dEle, porque a palavra dEle é a verdade. E Deus, Ele é um Deus que cumpre a verdade, Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você colocar em prática a palavra do Senhor, se você crer de todo o coração, o Deus de Abigail, Ele fará um milagre na tua vida. O Deus de Débora vai te levantar no meio das palmeiras e tu profetizarás, e o nome do Senhor será exaltado. O exército de Jabim cairá por terra, e Deus, Ele vai te dar vitória nas suas mãos. Os inimigos estavam sendo mortos. Aleluia. O general poderoso de Jabim, Cícera, ele saiu correndo, cansado, com sede. De repente, uma mulher saiu da tenda, abriu a tenda e falou assim: ei,
entre aqui, descanse aqui, entra aqui. E ele entrou, falou assim: entra na casa da sua serva, descansa um pouco, esconda. Ele pegou e falou assim: olha, se alguém vier e falar que está me procurando, você fala que não me viu não, hein? E seja incisiva, não vi. E ela pegou uma coberta, jogou na cabeça dele e encolheu no chão. Aí de repente ele tira a coberta assim: aqui, você tem um cadinho d'água para me dar? Ela pegou um recipiente feito de couro de carneiro e deu a ele leite. Ele bebeu leite e deitou. Na hora que ele pegou no sono e pegou rapidinho, que estava cansado, ela pegou uma estaca, aquelas estacas que usava para poder fixar a barraca e amarrar corda. Ela pegou aquela estaca pontiaguda com uma marreta, apontou na têmpora e deu uma marretada, e deu 2 ou 3 ou mais. Só sei que atravessou a têmpora e cravou o crânio dele no chão. Mulher braba aquela, hein? Jesus amado. O cara que casar com ela não briga com ela não, porque o negócio vai ficar feio pro seu lado. Amém? Aquela é uma mulher macho mesmo. Aí ela chegou na porta da tenda, aí Balaque: cadê ele? Cadê ele? Eu quero matar ele, eu quero a glória. Aí falou assim: ô Balaque, Shalom, vem cá. Você está procurando algo que eu tenho para te mostrar, entra aí. Aí, o que você está procurando aí? Deus deu a honra a uma mulher, assim como foi profetizado na boca de Débora. Amém, pessoal? Então que você seja uma Débora, que você seja uma inspiração, que você seja uma máquina de batalha, que venha confiar no Deus da salvação, que você possa entender que debaixo da palmeira, talvez você não é reconhecida ou reconhecido pela maioria, mas a maioria saberá que o que sai da tua boca não é palavrão, não é gíria, não é conversa torpe, mas é a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Deus, ele vai abrir a boca dessas mulheres aqui nessa noite e você profetizará. Deus vai te encher do poder do Espírito Santo. Aleluia. Deus vai fazer de você uma máquina para poder derrubar e destroçar o seu inimigo. Você vai andar pela rua, você vai andar pela igreja, você vai andar na sua comunidade e não haverá limites, não haverá lugar específico, porque qualquer lugar, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele é canal. Ele é canal. E Deus, ele mostra. Deus, ele mostra. Você vai chegar perto daquela pessoa que você talvez nunca viu, com a cabeça meio baixa, talvez com um sorriso meio sem graça no rosto, e você vai chegar e vai falar assim: assim diz o Senhor. Aleluia. E ali aquela pessoa vai receber um impacto, a palavra do Altíssimo, e ele saberá que Deus é verdadeiro. Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quem me entende isso, diga glória a Deus. Deus entregou a vitória nas mãos de uma mulher. Tem aqui das mulheres guerreiras, estão aqui? Eu gostei de muitos louvores, todos os louvores aqui maravilhosos, né? Mas o inicial aqui que a Flávia cantou aqui foi o hino das guerreiras, não foi? Ô glória, que das guerreiras estão aqui? Amém? Então começa a profetizar hoje, irmã. Começa a profetizar hoje. Começa a profetizar como a nossa ministra, ela transmitiu com tanta perfeição aqui. Começa a profetizar na sua casa. Começa a profetizar para o seu marido ímpio. Começa a profetizar no seu filho ainda que não recebeu o toque do Espírito Santo. Começa a profetizar no seu trabalho. Você quer uma casa melhor, uma casa mais apanelada, com tetos mais lindos e garbosos. Começa a profetizar. Começa a profetizar, porque a tua boca ela será a verdade. Amém? Pare de profetizar coisas ruins e negativas, que você possa eliminar da sua mente, do seu coração, qualquer tipo de palavras que não traga edificação, mas que você possa saber uma coisa, que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? E para mim terminar, Débora eliminou o mal dentro da sua própria casa, ou Jael. Amém?
Amém? Débora eliminou o mal dentro da sua própria. Claro, a casa de Israel é a casa dela. Jael entrou um incircunciso lá, recebeu uma estacada na têmpora. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. O que está de errado lá? O que está te importunando? Você vai ficar de braços cruzados e reclamando e dizendo para todos, ore por mim, jejue por mim? Ou você vai se posicionar como uma verdadeira guerreira? Ou você vai se posicionar como uma verdadeira crente? Você sabia que a sua oração tem poder? Você sabia que ainda que tenha alguém debaixo do seu teto que tenha sido vítima de obra de bruxaria, mas se você colocar o joelho no chão, nenhuma obra cai sobre aquela pessoa, porque a sua oração é um impedimento no mundo espiritual? Você sabia que a sua palavra é verdade? Como sim a Bíblia diz, a palavra de Micaías era verdade. O que ele falava, cumpria. Então, meus amados irmãos, que nós possamos consagrarmos mais e buscarmos a presença do Senhor. E para mim terminar agora mesmo, cadê as líderes? Estão aqui? Vou dizer para você, houve muitas tribos, tá? Que não ajudaram na batalha. Pode ser que quando você estiver à frente de um empreendimento, à frente de um propósito, à frente de uma liderança, pode ser que muitas tribos rejeite lhe ajudar. Pode ser que muitos cruzem o braço e vai falar assim, não vou te ajudar, quero ver, não vai para frente. Esse empreendimento não vai para frente. Quero ver as fotos depois. Quero ver se vai, não vai muito longe não. E foi isso que aconteceu com Débora. Muitas tribos não ajudaram ela. Você quer ir para a batalha? Deus falou com você? Então vai você. E ela usou as ferramentas que Deus deu. Você está entendendo ou não? Ela não desanimou. Ela não desistiu, porque muitas pessoas tentaram fazê-la desistir. Se muitos que poderiam estar do nosso lado, nos ajudando, não querem, por conta de partidarismo, inveja ou qualquer outro tipo de sentimento, eu quero te dizer uma coisa, não se apegue em pessoas ou grupo. Siga a visão que Deus te deu. Siga a visão que Deus te deu. E Deus ele vai te dar vitória. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Não importa quem me abandone. Já passei por muitas lutas e sou um soldado de longas datas. E minhas costas estão marcadas por muitas feridas, cauterizadas e curadas, porque todo grande soldado tem marca de batalha. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor, apenas confia nele. Ainda que o seu grupo venha a ser pequeno, e as pessoas que você olha assim e fala, ela não tem capacidade, como é que vai poder me ajudar? Mas Deus que capacita. Você vai vencer as batalhas, não é pela força do braço das pessoas, e muito menos a sua, que é um exemplo. Gedeão, o juiz Gedeão, ele tinha 33 mil, mas apenas 300 foram os escolhidos para poder vencer os inimigos. Amém, pessoal? Então não desista. Não desista, ainda que muitos não acreditem no seu sonho, no seu propósito, na sua expectativa. Ainda que você não tenha a maioria do seu lado para poder te apoiar. Ainda que você não tenha a maioria das pessoas para poder te dar uma palavra de afago, de carinho, de motivação, de encorajamento. Saiba que, ainda que todos te abandonem, o Senhor dos Exércitos jamais te abandonará. E sabe o que Deus vai fazer? Deus não mandou Deus matar os inimigos dele, não. Mandou não. Davi falou assim, coloca uma mesa.
diante dos meus inimigos, para que eles possam ver a glória que o Senhor está me dando. Amém? Deus vai deixar eles vivos, e talvez se convertam lá na frente, e aqueles que puxaram para trás, amanhã vai estar na frente da batalha junto com você. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu sei que hoje nós já tivemos alimento fortificado, Deus já tinha alimentado cada um de vocês. Mas guarde essa palavra, guarde também no seu coração. Uma mulher que parou um exército, e uma mulher que enfrentou um exército. Amém?